Meu nome é Wilber, estou aqui para falar um pouquinho sobre as duas aulas que foram pedidas para ser realizada, né? Referente ao curso de especialização em educação física escolar. E devido a alguns probleminhas técnicos aí, de acesso também para mim gravar lá no colégio, lá eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui explicando como é que foi as duas aulas. Bom, as duas aulas que eu dei é uma focando em esporte individual, outra alguma coisa em equipe, né? Uma aula em equipe, que em grupo. Bom, a minha primeira aula que eu dei, as aulas que eu dei foi lá no Colégio Liceu de Goiás, um colégio bem antigo de tradição aqui na cidade. Só que é um colégio também que não tem um local próprio para realizar as aulas de educação física. As aulas são realizadas numa praça próxima à unidade escolar lá, que é a Praça de Chafariz, um larguinho, gramado que tem lá. E as aulas que eu dei foi na segunda-feira, devido a ter uma certa distância do local onde que é realizada as aulas. Então elas são, geralmente as aulas de educação física lá no colégio são germinadas. Então as aulas que eu dei foi dia de segunda-feira, foram o primeiro e segundo horário. Então eu já desenvolvi as duas aulas que eu preparei lá. O professor José Leite, muito granfino, muita gente boa. E então eu realizei as aulas lá nos dois primeiros horários do dia de segunda-feira. Bom, a primeira aula que eu dei foi referente à ginástica artística. Então eu separei as duas aulas, uma de ginástica artística e outra de dança. Então eu vou estar explicando primeiro como é que foi, quais as dificuldades encontradas que eu achei para dar essas aulas. Essa primeira aula de ginástica artística, meu objetivo geral dela foi desenvolver junto aos alunos os movimentos corporais, os quais podem ser praticados no cotidiano e fazem parte também da ginástica. Então eu procurei sempre estar buscando conhecimento que eles já têm sobre esse esporte da ginástica artística, antes de tudo, né? Nesse primeiro momento com eles, eu procurei saber o que eles sabiam sobre ginástica artística, quais movimentos que eles sabiam realizar. E também outro objetivo foi conhecer novas técnicas para a realização desses exercícios. Então, o conteúdo em si foi reconhecer alguns movimentos básicos da ginástica artística, igual rolamento, parada de três velas, esses movimentos mais básicos. Uma também que o tempo é muito pouco, né? É só uma aula que eu ia dar ginástica. E outra é vivenciar através da prática movimentos básicos da ginástica, observando algumas técnicas. Então, alguma coisa que eles já sabiam, eu já coloquei já também em prática também as técnicas já para aprimorar o que eles já sabiam. Um dos materiais que eu usei devido ao lugar lá onde que eu estava dando a aula lá ser um gramado, foi só o tapete, só para não sujar o uniforme devido a ser as primeiras aulas, né? Então eu usei um tapete. Bom, minha aula eu desenvolvi ela da seguinte maneira. Primeiro eu apresentei os alunos, né? Conversei com eles, que eles não me conhecem. Então o pessoal já ficou meio assim já, mas tudo bem. Então reuni eles, comecei um debate com eles sobre o que é ginástica e tal, o que eles conheciam sobre a ginástica. Foquei na ginástica artística, perguntando para eles aí quais os movimentos que eles sabiam realizar da ginástica artística. E muitos sabiam alguma coisinha e tal. Em grande maioria, alguns ficaram meio receosos ainda de falar, eu conheço alguma coisa ou não. Então eu fui começando a puxar eles e perguntar, alguns sabem fazer rolamento, que é um movimento da ginástica artística, e todos sabiam. Alguns demonstraram alguns rolamentos. E outros movimentos mais, igual estrelinha, que é um movimento que a gente realiza e tudo mais, que é normal na idade eles realizar. E assim eu fui conseguindo já quebrar aquele gelo com os alunos e conseguir já ter uma certa molejo com eles, uma certa intimidade com eles. Então, após esse primeiro momento que a gente tem de quebrar o gelo aí, eu comecei com eles para eles me demonstrarem realmente o que eles sabiam e cada um foi mostrando, eu pedi para cada um demonstrar algum movimento que ele sabia em cima do tapete da ginástica artística. Então, cada um foi fazendo movimento, a maioria dos movimentos saiu o rolamento. Aí, depois de todos terem realizado os rolamentos, aí eu comecei a demonstrar para eles, comecei com o rolamento, demonstrando para eles
algumas técnicas para proteção do corpo mesmo, que é aquela técnica de colar o queixo no peito e tudo mal, que muitas das vezes eles não usavam, que faz uma diferença legal para proteção. Aí comecei depois, a próximo exercício, passei para eles uma parada de 3. Alguns ficaram meio receosos por achar um grau de dificuldade grande, mas assim que o primeiro foi, logo após os outros foram tentando também, foi legal. A vela também, que é um movimento fácil também, ensinei a eles. A parada de 2, alguns também tentaram, que é um pouco mais difícil. E assim, como o tempo da aula foi pouco, 50 minutos, e eu tinha que dar mais outra aula sobre outro assunto, já estava terminando, então fiquei nesses 3 movimentos, reuni novamente os alunos, coloquei eles numa roda, para a gente conversar sobre as dificuldades encontradas na realização dessa aula, de alguns desses exercícios da atividade, o porquê às vezes é tão difícil realizar alguns movimentos que parecem simples. Então, essa falta de controle corporal, o porquê dessa falta de controle corporal, a importância da gente estar utilizando realizar certos exercícios também para o desenvolvimento motor. E eu coloquei bastante foco na importância de algumas técnicas para a segurança de alguns exercícios. Então, queixo junto ao peito, as técnicas que protegem a cervical e tudo mais, que dão mais segurança ao exercício. Bom, nessa aula minha, eu procurei focar bastante uma pedagogia de ensino crítico superadora. Então, buscando primeiro o conhecimento que os alunos têm sobre o assunto, sobre o tema da aula, e depois adicionar esse conhecimento que eles têm, o conhecimento que eu venho trazendo para eles. No caso, novas técnicas, a técnica de proteção para fazer os exercícios, e assim para não dar aquele choque tão grande. Então, eu trago o conhecimento do aluno, pego o conhecimento que eu vou ensinar para eles, então ele vai formar um novo conhecimento. Então vai estar aumentando aquele conhecimento que ele já tinha já. Aí depois dessa aula, parte para a segunda aula, que é a aula de dança. Uma aula que as meninas ficaram mais animadas do que na primeira aula, por ser dança. E comecei a perguntar para eles o que eles entendiam por dança. Muitos, por essa febre que tá do funk hoje, falam, dança e tal, eu conheço o funk e tudo mais, ou se não o sertanejo, que é muito conhecido aqui no Goiás, e é bem utilizado também, o pessoal gosta. Então, todos foi falando, eu perguntei a cada um qual o estilo musical de dança que cada um gostava mais, reconheci. Alguns também são tímidos, não gostavam de dança nenhuma. Então, depois desse primeiro momento, esse quebra-gelo, dessa roda para saber o que era o gosto dos alunos sobre os estilos de dança, eu ministrei essa aula assim, com a caixa de som, coloquei a caixa de som para tocar com diversos estilos musicais. Então, cada um, e para a gente acompanhar o ritmo através da dança de cada estilo musical. Então, uma música mais lenta, um estilo lento de dança, uma música agitada, um funk, um forró, todos os estilos musicais. Eu procurei colocar nesse primeiro momento para quebrar aquele gelo, todo mundo sem um padrão de dança feito ou formulado, apenas expressão corporal, realizar a dança. Se soltar, no começo alguns ficaram muito tímidos, não queriam ficavam meio parados, dar um passinho para lá, mas sempre tem aqueles alunos que são mais desinibidos, que dançam mais, e um vai puxando o outro. Com isso a aula foi dando uma sequência legal, esse primeiro momento foi um primeiro momento muito legal, essa aula foi bem legal porque o começo foi um começo meio travado, mas de acordo com que todo mundo foi se interagindo e eu fui tentando animar o pessoal para essa aula, saiu bem legal esse primeiro momento da aula, que foi esses vários estilos de dança que eu coloquei num mix, né, que comecei a tocar lá no som e foi legal. Depois desse primeiro momento, discuti com os alunos sobre esses diversos estilos de dança, que são muitos, alguns estilos que são mais culturais aqui, no caso nosso a gente está na época de junho, que é o estilo mais caipira, da festa junina e tudo mais. Coloquei isso em pauta também, uma por ser junho, né, o mês de junho, a gente está tendo várias quadrilhas na cidade.
discuti muito sobre isso e, e já lancei uma próxima tarefa, já que todos já dançaram diversos estilos, eles criarem uma coreografia, uma breve coreografia de 15 minutos para eles se separarem em grupos, criar uma breve coreografia, colocar criatividade, sem ter que ter um padrão legal, eu vou dançar isso, é um funk, tem que seguir aqueles passinhos, sem colocar um certo padrão, mas acompanhando o ritmo da música que eles escolheram e fazer esse trabalho em grupo, eles se decidirem qual vai ser os movimentos utilizados. Então o objetivo que eu queria dessa atividade, todos participarem para montar uma coreografia. Então eles se dividiram em grupo. Aí eles perguntaram se tinha que ter um número X de componentes. Eu falei, não. Foi assim, quem você se sente melhor para montar seu grupo, para ter aquela harmonia legal, trocar uma ideia legal. Então todos reuniram com aquele grupinho que eles têm mais intimidade. Alguns meninos ficaram meio assim, com o pé atrás para montar uma coreografia, porque não tem costume. Costume geralmente, na maioria das vezes, é ter no finalzinho da aula, ou no meio da aula sempre tem uma bolinha, alguma coisa. Sempre aquela velha troca. E essas aulas vieram meio diferente, com um professor que eles não conheciam. Mas beleza, ocorreu tudo legal, todos aí separaram-se em grupos. E no começo ficaram meio travados, cheios de dúvidas quanto a que jeito deve ser a coreografia e tudo mais, mas eu fui dando dicas para eles, falei que não precisava ser aquela coisa igual a gente vê na televisão, tal, certinho. Eu queria que eles colocassem a criatividade deles para funcionar e montar uma pequena coreografia. Não era coisa grande, senão não ia dar tempo também, que a aula era só uma aula para tanta coisa. Então eles se separaram, montaram coreografia. Geralmente, na maioria das coreografias, elas foram de 1 minuto, 2 minutos. As meninas conseguiram elaborar uma coisa mais legal, porque já tem uma certa intimidade com a dança. E foi. Terminou esse tempo de montagem de coreografia. Eu coloquei todos para apresentar essa coreografia para os colegas. Alguns ficaram muito tímidos, por não ter esse costume assim, de apresentar. Mas foi legal, todos apresentaram. Saíram coreografias bem elaboradas, outras nem tanto, por uma falta de prática dessa gestualidade, do movimento corporal. Mas o objetivo foi alcançado, com certa resistência, mas foi alcançado. Foi alcançado, todos os alunos apresentaram suas coreografias. Assim como a primeira aula, essa aula, eu também procurei focar bastante a pedagogia crítica superadora que a gente encontra no coletivo de autores, que eles defendem muito lá. Essa trazendo o que eles já têm, o conhecimento que eles têm, e eu fui colocando mais alguma coisa, tal, acrescentando alguma coisa mais nesse conhecimento que eles têm através da aula, para eles formularem um novo conhecimento. Mas em cima do que eles já têm, então você aproveita o que eles já têm, o que eles já trazem, qual que no caso da dança, o que eles já tinham mais de conhecimento, o estilo musical que eles gostavam mais, que eles sabiam dançar. E no caso da aula eu falei para eles procurar explorar bem a gestualidade, os planos, baixo, alto e movimento, bem mesmo movimento corporal. Foi bem legal. Eu gosto muito desse tipo de pedagogia porque você aproveita muito do que o aluno traz de fora da escola do conhecimento que ele já tem, do conhecimento que ele tem, e não dá um choque tão grande você vai colocando o ensino, o que você quer, as teorias, aos poucos, aí se agregando com o conhecimento que ele já tem. Bom, esse aí foi a segunda aula. Então, aí no final da aula a gente fez uma avaliação sobre tudo isso, a gente se reuniu de novo, sentou no gramado lá muito grande o gramado, uma praça bonita, legal. Eu tentei algumas fotos, vou ver se eu consigo encaixar aqui nessa filmagem sobre da aula, como é que foi, os alunos participando. Então a gente reuniu, sentado, fez uma roda e começamos a discutir sobre as dificuldades na execução desse trabalho que foi feito, né? Das coreografias, o porquê desse travamento. Às vezes a gente tem essa certa timidez, sendo que todo mundo ali já é colega, tem muito tempo que estuda junto, para que isso, dessa timidez. Então eu pus bastante foco no meu trabalho em grupo, a importância do trabalho em grupo, do resultado final, né, que sai quando a gente faz um trabalho em grupo bem feito. E também pontuei bastante quais que são as habilidades motoras que a gente
requisitou nessa aula. No caso da dança, a gente requisita as habilidades motoras quase que num todo. Ele tem todo um certo movimento de perna, membros inferiores, membros superiores, gestualidade. Então, a gente foquei muito isso nesse feedback com os alunos. No terminar da aula, agradeci a eles, que foi muito legal. Pode dizer que me acolheram muito bem, foram muito educados. No começo, realmente, ficaram meio tímidos, porque não me conheciam. Essa aula que eu ministrei foi, eu não falei no início, foi pro nono ano B matutino do Colégio Liceu de Goiás. Eu vou tentar colocar agora algumas fotos sobre. Vamos ver se eu consigo colocar algumas fotos dessas aulas que eu ministrei. Ficou muito legal, todos participaram, que dá para você conhecer mais ou menos, dá para vocês perceberem mais ou menos como é que é o ambiente lá onde que é realizada as aulas. No mais, muito obrigado.